Quando você começa a enxergar o seu pai, sua mãe, as pessoas que cuidaram de você na tua infância, juventude, até você se tornar um adulto, você enxerga eles como adultos também, como pessoas que estão vivendo a vida pela primeira vez e que também têm frustrações, também têm problemas a serem consertados assim no seu interior. A minha gata tá aqui atrás. Você entende algumas coisas que acontecem ou que aconteciam durante a tua vida e os tratamentos na qual eles submetiam você. É claro que você não tem obrigação nenhuma de perdoar, nenhuma obrigação de manter contato, mas pelo menos compreender que são pessoas vivendo a vida pela primeira vez assim como você. E às vezes tiveram você com certa imaturidade na hora de tomar decisões, e aí algumas dessas pessoas acabam descontando em você, mesmo que você não tenha culpa, e acabam se sentindo frustradas quando vê você conseguindo as coisas que eles tanto almejaram durante grande parte da vida deles, e eles não conseguiram. E aí, às vezes, em vez de sentir orgulho em que os filhos podem ser diferentes, podem ser melhores, eles sentem raiva e inveja. E aí fazem de tudo para que você não cresça. É muito difícil e muito triste isso. Só que se você não impor limites, não vai mudar. Às vezes você quer fazer ali uma faculdade, quer comprar uma casa, comprar um carro. E você escuta que não tem capacidade, você escuta que não tem inteligência, você escuta que você está querendo ser soberbo demais, está querendo demais, está se contentando com muito, né, em vez de agradecer pelo que tem. E isso vai minando a nossa coragem de viver o mundo. E então a gente não pode deixar de forma nenhuma. O que eu vejo? A minha mãe, em algumas partes, ela não me apoiou, mas na grande maioria, sim. Eu tive muito apoio da minha mãe para várias coisas da minha vida. Só que acontece, né, com os pais da gente, eles têm muito medo, alguns, de a gente errar, de ver a gente fracassando, de ver a gente quebrando a cara. E muitas vezes eles palpitam demais sobre coisas que você não deveria ter pedido a opinião deles. Compra de casa. É claro, você pergunta, o que você acha e tal. Mas assim, não leve como 100% de opinião, 100% vai ser isso que ele falou e acabou. Não. Tenha a sua própria opinião, tenha a capacidade de formar ali um pensamento do que você acha sobre o assunto. Às vezes, os pais da gente veem a gente como uma forma de garantir o futuro próprio deles. Por exemplo, eu criei você a vida toda e agora que você é um adulto, você vai me ajudar a pagar todas as contas de casa, você vai me ajudar a pagar tudo que eu precisar. E se você não me ajudar, você é um filho ingrato, porque você não está me valorizando. Eu paguei tudo pra você a vida toda, e agora que eu quero que você pague as contas de casa, que você me ajude, me sustente, você não vai fazer isso, você é um filho ingrato, você é um filho rebelde. E isso é um problema gravíssimo, porque dos teus 0 aos... Vou pôr ali aos 18, mas às vezes bem antes. Você não consegue trabalhar, você não escolheu nascer, entendeu? É a responsabilidade daquele adulto que te gerou te sustentar, vai deixar você ser morto de fome. Então, quando ele fala assim que a obrigação do filho é sustentar, pagar as contas, enfim, isso é uma grande mentira, não tem obrigação nenhuma. É claro, se minha mãe estiver precisando de ajuda com as coisas de casa, se estiver apertado, se estiver difícil, ok. Mas, se você sabe que a pessoa está abusando da sua boa vontade, te impedindo ali de pagar a faculdade, porque você tem que pagar as trocentas dívidas que ela fez, isso está errado. Você não tem obrigação nenhuma de custear a dívida de pai e mãe. São adultos assim como você, têm contas para pagar assim como você. Só que a gente não pode deixar que eles façam a nossa cabeça. Porque eles utilizam de armas que a gente chama de chantagem emocional, né? Que é o mais conhecido. Que vai vir e vai julgar e vai falar que você não presta, que você é um péssimo filho, que você é isso, que você é aquilo, que você se afasta. Porque quando a pessoa começa a te minar dessa forma, o que você faz para manter sua saúde? Você se afasta. E aí as pessoas começam a achar que você é ingrato, que você não ama.
porque você não valorizou, porque você não... Sabe? Isso é tão triste, porque a pessoa, muitas das vezes, ela quer sim ajudar, ela quer colaborar com os pais. Só que os pais têm uma cabeça completamente diferente, completamente assim... Uma percepção, muitas das vezes, equivocada sobre a vida e sobre algumas escolhas que os filhos têm. Em vez de apoiar, de estar ali junto, não. É sempre crítica, crítica, crítica. E, nossa, eu sou uma coitada, porque eu queria que meu filho me ajudasse e eu não tenho dinheiro, e aí ele não me ajuda, e ele fica só viajando, ou ele decidiu mudar de cidade, ou decidiu seguir um outro rumo que eu não estava esperando, porque na minha cabeça ia ficar aqui comigo, morando debaixo do meu teto pro resto da vida, até eu morrer. E aí isso não acontece, gera uma frustração. Gera uma intriga, né? E aí aquele outro filho, quando o teu irmão fica em casa, entende-se que ele é melhor, é tratado como se fosse melhor, como se fosse... Esse sim me ama, esse aqui, nossa. Quando a realidade não é bem assim. Isso é difícil. Porque até você colocar na cabeça dessas pessoas que a vida não é dessa maneira que a gente está pensando, é difícil. A pessoa não entende, a pessoa acha que o que ela acha que é certo é o que ela acha e pronto, e acabou. Ela é melhor que tudo e todos e pronto, e acabou. Quando na verdade não. A pessoa, em vez de buscar aprender, buscar falar assim, puxa vida, eu fazendo isso vou só me afastar, meus filhos vão só afastar de mim. Não. Continuam fazendo, continuam fazendo. Eu conheço muitas mães assim. Muitas, na minha família tem algumas. Mas eu conheço mães de amigos que também são assim, dessa forma. Agem dessa maneira, infantilizada, a respeito de como os filhos devem ou não tratar. É claro, tudo que a mãe precisar, vou estar à disposição, mas ela sabe que o meu salário não é para bancar ela. É claro, o dia que eu puder bancar, eu irei bancar. Mas quando a gente está na luta, e a gente sabe que o nosso filho está na luta, a gente não pode contar com o salário dele para resolver nossos problemas. Entende? Os filhos não são salvação dos nossos problemas. A gente tem que torcer para os nossos filhos serem bem-sucedidos e serem pessoas com opinião própria, pessoas com vontade própria e com desejo próprio. E você tem que estar ali para apoiar, para eles voarem, para eles serem pessoas melhores do que você foi. E aí, quando o seu filho é melhor do que você foi, escolhe um companheiro melhor, enfim, toma uma decisão melhor, você julga, você critica, você fica com inveja. Isso é tão triste. Para um filho ver essa situação. Então, se você é uma mãe e você é assim, procura repensar um pouco.